Naturalmente, porque estes são dias de insatisfação, as pessoas que de ti se acercam trazem quase sempre comentários negativos e observações deprimentes. Surgem nas conversas apontamentos depreciativos que chamuscam a honra alheia quando não lhes atiram lama na conduta que invejam. Intrigas urdem vinganças sórdidas entre sorrisos e sarcasmos, gerando insatisfação, soprando suspeitas ignóbeis. Assuntos triviais tomam o tempo e expressões chulas com anedotário vulgar entorpecem a razão, mantendo a psicosfera doentia. Quando te vejas envolvido pelo clima das conversações nefastas, muda de assunto, propõe tema diferente, conciliador, edificante, substituindo a vulgaridade e o pessimismo que devem ceder espaço ao conhecimento da beleza e da verdade. As conversas vis envenenam aqueles que as sustentam, enquanto vilipendiam vidas outras que padecem constrições e vivem situações difíceis, buscando superá-las a contributo de muito sacrifício. Seja a tua palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. Entretece comentários respeitosos e educa os que te compartem as palavras, gerando otimismo e fraternidade a todo momento. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de Calígula, podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune um animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis, por vezes, se escondem no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Quantos estamos presos a grilhões invisíveis? Esse está preso ao campo que comprou por milhões. Outro prendeu-se à fama que lhe consome a vida. Aquele lembra um louco em algemas de ouro. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. Se queres paz em Deus, desapega-te e ama. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado.
Alegria imensa e mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. O acúmulo de bens materiais tornou-se uma forma de o homem afirmar-se em sociedade, dispensando o uso da força ou de outros métodos mais primitivos que lhes assegurassem a sobrevivência e proteção a si e aos seus. Todavia, tal motivação, embora seja a grande mola propulsora do progresso, trouxe consigo inúmeras consequências, quer no âmbito social ou particular. As sociedades tornaram-se necessariamente desiguais e os homens, voltados à cobiça e à necessidade de possuir mais e mais, adentraram em crises, quais as observadas em as sociedades modernas. Por trás de todo esse movimento, a fixação na impermanência parece ser um dos mais complexos desafios. Para falarmos sobre esse assunto, no encontro Em Busca do Sagrado, abordaremos o tema O Desapego. Sabemos que a vida material tem seus encantos. O desenvolvimento das sociedades proporcionou novas configurações de convívio entre os seres humanos, os quais, gradativamente, foram substituindo os mecanismos naturais vigentes no ambiente primitivo por outros, ditos mais sofisticados, porém não menos ilusórios que aqueles aos quais substituíram. Inicialmente, a força física era predominante, valorizada em heróis míticos e guerreiros. No entanto, a criação de ferramentas rudimentares já representava o uso da inteligência para superar limitações físicas. Posteriormente, a transição de nômades para agricultores sedentários exigiu planejamento, organização social e o desenvolvimento de técnicas, substituindo a busca constante de comida pela produção de alimentos. A invenção da escrita, gramática e dicionários permitiu o registro de memória e o compartilhamento de saberes, transformando a consciência humana e superando a necessidade de transmissão oral ou presença física. Na atualidade, a máquina substituiu o trabalho muscular, enquanto a computação e a inteligência artificial começaram a automatizar tarefas intelectuais. A inteligência artificial hoje se apresenta como ferramenta para resolver problemas complexos e assistir à nova humanidade tecnocentrada e cada vez mais distante dos ideais da transcendência. O materialismo se impõe ante o vazio existencial que predomina. Ainda que o termo materialismo tenha sido inventado no século XVII, sua elaboração remete a uma história precedente que permeia a própria origem da filosofia e as diversas correntes da filosofia antiga, que terminam sendo, respectivamente, classificadas como materialistas. Alguns elementos fundamentais para a futura emergência da noção de materialismo são talhados no curso da antiguidade. O próprio termo matéria foi inventado por Aristóteles no século IV a.C., a partir de ile, em grego antigo, que seria mais tarde traduzido para o latim como matéria ou matérias. Desse conceito nasceu o ilemorfismo, uma doutrina filosófica que concebe cada entidade física ou ser, ousia, como uma combinação de matéria, potência, e forma imaterial, que é ato, como uma forma genérica, imanente e real dentro do indivíduo. Todavia, o termo materialismo vai se tornar a representação da centralidade da matéria a partir da escola do médico e filósofo francês Julien de Lamettrie, que, em plena efervescência do iluminismo, autodeclarou-se materialista. O termo, contudo, a despeito dos seus desdobramentos ao longo da história da humanidade, tornou-se representação de uma corrente de pensamento que estabelece as bases de toda a essência da vida material nos elementos existentes, portanto, realizados pela matéria. Os efeitos quais o psiquismo humano, inefável do ponto de vista material, se inclui no âmbito da doutrina, posto que é resultado do pleno funcionamento das engrenagens materiais, como o cérebro e os desdobramentos no sistema nervoso do indivíduo. Dessa forma, aspectos como a religiosidade aparecem com um lado oposto, visto que se baseiam em algo que está fora dos limites da matéria, a saber, a transcendência, o paraíso, almas, santos e coisas que tais.
É claro que a doutrina, embora se baseie nas placas de Petri, balanças, réguas e compassos, não poderia considerar algo cuja essência é não material, porquanto, se assim procedesse, não mais lhes caberia o ismo de matéria ou centralidade na matéria. É, portanto, uma linha de pensamento por si mesma restrita. Quando Nietzsche propôs o conceito de niilismo, se referia à negação da vida material em nome de uma vida espiritual, para ele improvável. Por conta disso, afirmava que o ser que está desperto e consciente deverá afirmar que é todo o corpo e nada fora dele. O século XIX foi pródigo em consolidar as ideias que permeiam a cultura pós-moderna, focada no ter e na aparência. O fato é que as culturas atuais se mostraram cada vez mais presas a essa visão paradigmática, sem contudo enfrentar o dilema percebido nas estatísticas que denota que quanto mais foca o homem no externo e no impermanente, menos razão encontra para viver. De alguma forma, a alma humana é dotada de mecanismos que permitem o reconhecimento desta ausência, na medida em que é forçada por dinâmica natural a buscar o transcendente. É o teotropismo que se contrapõe ao materialismo, ensejando escolhas mais importantes, quais aquelas que usufruem das dinâmicas intrínsecas da existência consciente. A ciência profunda comprova que a realidade material é ilusão dos sentidos, e os amigos espirituais informam que esta é apenas meio para que o espírito consiga desabrochar suas faculdades latentes mediante exposição à vivência providencial. O ter é recurso mediante o qual tal realidade torna-se possível, sendo para cada um o melhor que lhe couber, não havendo como esse insumo ser instrumento de valoração ou distinção qualitativa entre os seres. De nada vale o que é temporal, finito e não pertence a ninguém. Um empréstimo mediante o qual tornam-se fiéis ou infiéis depositários os que lhes amealham. Jesus, em seus ensinamentos, aponta que nada adianta acumular tesouros em locais onde a traça e a ferrugem podem corroer ou os ladrões podem subtrair. Os verdadeiros tesouros não estão, portanto, afeitos às situações da terra, sendo valoroso esforço descobrir onde estão essas preciosas gemas da alma que tornam o ser verdadeiramente rico, não de forma provisória, mas sim de maneira eterna. O mancebo rico não compreendeu de pronto essa lição, deixando-se consumir pela morte inexorável que lhe roubou o corpo e a vida a qual tanto se afeiçoara. Apenas em espírito pôde compreender o chamado que houvera recebido, desvalorizado ao momento por conta das vaidades da terra. O senador Públio Lentulus, deixando-se inebriar por volúpia do ego, enquanto recebia os louros por uma vida de bajulações, desconhecia que a sua amada Lívia era torturada por feras que lhes rasgavam as carnes. O mancebo e o senador, é claro, se arrependeram. Certamente que em épocas futuras, dadas as devidas explicações, seriam capazes de tomar medidas providenciais mais lúcidas. Desapegar é compreender que as coisas passam por nós, que não podem, como água, serem represadas, porquanto tal situação é fonte de ambiente pestilento sem futuro. Ser para além de possuir, possuir sem ser possuído, eis aí o grande segredo da vida. Pertencer no outro além do ser, desconstrua a rota, nem sequer se nota o que deixei de ter. Meu partir menor, adeus que ouço a sós. Meu morrer sozinho, meu grunhir no ninho, dor que amarra-nos nós. A soma dos minutos me reduz o tempo, bordo fim a meia luz, pra consolar meu medo, pra disfarçar
o enredo do breu que se derrama em mim, tão bela fina flor carmim, que nem percebo o fardo, que nem me dói o fato, perdendo é que eu me acho por aí. Meu partir menor, adeus que ouço a sós, meu morrer sozinho, meu grunir no ninho, dor que amarra os nós. A soma dos minutos me reduz o tempo, bordo fim a meia luz, pra consolar meu medo, pra disfarçar o enredo do breu que se derrama em mim, tão bela fina flor carmim, que nem percebo o fardo, que nem me dói o fato, perdendo é que eu me acho por aí. perdendo é que eu me acho por aí, perdendo é que eu me acho por aí. Perdendo é que eu me acho, perdendo é que eu me acho, Perdendo é que eu me acho por aí. Me perdendo é que eu me acho. perdendo é que eu me acho, perdendo é que eu me acho por aí, Me perdendo é que eu me acho. perdendo é que eu me acho, perdendo é que eu me acho por aí. Entesourando as bênçãos divinas no campo de trabalho que fomos trazidos a lavrar, aprendamos com a natureza a fim de que estejamos vacinados contra o vírus da usura. A represa não congrega inutilmente as águas da fonte no próprio seio quando se dispõe a servir, acionando a engrenagem da usina. A planta que assimila o oxigênio não lhe recolhe as vantagens tão somente para si, mas mobiliza-o diariamente na purificação da atmosfera. A árvore retira do solo a seiva de que se alimenta, mas não devora os próprios frutos, de vez que os estende prestimosa a benefício de todos. A enxada recebe a carinhosa atenção do cultivador, entretanto faz-se com ele a infatigável benfeitora da sementeira. Amealhar com sobriedade, para dar no momento oportuno, é virtude que não nos cabe menosprezar. Todavia, monopolizar os recursos da terra e assambarcá-los pela ânsia da posse desnecessária é moléstia perigosa do espírito que, distraído e imprevidente, se arroja ao inferno da cobiça, onde padece o insulto de acerbas desilusões. Assim como a podridão é o salário do poço estagnado, e assim como a ferrugem é a recompensa da enxada preguiçosa, o martírio moral será sempre a retribuição da vida aos que lhe segregam as possibilidades sem ajudar a ninguém. Valorizemos nossas reservas de trabalho e de amor, veiculando-as cada dia no amparo aos que nos cercam. A moeda que transformamos em remédio ao doente e em socorro ao necessitado é bênção com que impulsionamos a terra na direção do céu, e o minuto que convertemos em felicidade para os nossos irmãos é bênção com que ajudamos a construção do céu na terra. Rendamos culto incessante à genuína fraternidade e, desse modo, dando quanto pudermos, como pudermos e onde pudermos, seremos eternamente ricos de suprimento divino, que jamais cessará de fluir, providencial e generoso, por nossas próprias mãos. Frequentemente, somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que se encorajam para cortar as raízes do apego a si próprios,
se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios, no entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem, quais rijos golpes. Oferecem cooperação preciosa, em socorrendo as aflições alheias, no entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Elogiam companheiros, para que esses mesmos companheiros lhes erijam um trono. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes escravos. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica, e nem ignoramos que semear e colher conforme a plantação constituem operações matemáticas no mecanismo da lei. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros, com a intenção de obter 5.000. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeito sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho que se destacou nos ensinamentos do Cristo, por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs, sem qualquer condição. Precatemo-nos desse modo contra o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa, varando brechas. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Tarek era um comerciante de especiarias que navegava com sua tripulação a bordo da embarcação por nome Ventura. Ninguém sabia onde Tarek guardava suas riquezas, o certo é que ele as possuía em grande monta. Desde jovem, aprendera o ofício do comércio com seus pais, experimentando, contudo, um sonho de que a fortuna lhe daria liberdade para estar onde desejasse. Por ter sido instado ao labor incessante, Tarek não houvera tido tempo para pensar na vida, sobretudo em aspectos outros, diferentes daquelas prioridades escolhidas por ele como primordiais. Por conta de tal restrição de perspectivas, não cria em nada além do esforço pessoal e do sucesso que merecidamente o aguardavam a cada passo da sua virtuosa incursão. Os valores que amoedava a mancheia eram suficientes para suprir todas as suas necessidades físicas e emocionais. Pelo menos assim pensava o jovem. Porém, tratava-se de gaiola de ouro, aquela qual, sem o saber, fizera-se prisioneiro. Certo dia partiu em viagem na busca por novos lugares onde pudesse expandir seus negócios. Tomou uma grande quantia, arrumou a embarcação e partiu. Os primeiros dias foram calmos e serenos, sem maiores altercações. Os portos próximos foram pontos de contatos e negócios que prosperavam, dando a entender que a viagem setada fora acerto do qual não haveria de se arrepender. Os recursos amealhados pelo caminho eram regiamente acomodados em cofres especiais, localizados no porão da embarcação, seguindo o rumo planejado em desafiante mar que se parecia convidativo.
Aquela noite, porém, ventos uivavam em desespero, como se reagissem medrosos aos trovões que gritavam aos céus, iluminados por raios poderosos que graçavam por todos os cantos. Vagas imensas ameaçavam a viagem, sobrevindo o medo da perda da vida, além do rico tesouro a bordo da embarcação. Mesmo a tripulação, acostumada aos reveses do mar, tremiam ante a violenta manifestação da natureza. Naquela noite, enfrentavam a ira dos deuses. Tarek dava de ombros, pensando no tilintar das moedas que ameaçadas balançavam inseguras. A tormenta agitou a embarcação até que uma onda de imensa proporção colocou o barco em posição de inevitável naufrágio, apontando o fundo do mar como o derradeiro porto. No dia seguinte, deram na praia de uma ilha desconhecida. Tudo houvera se perdido e agora apenas o medo e a desilusão lhes dominavam a mente. Instalados próximos à praia, perceberam ao longe a sombra de um homem que se aproximava. Como podia? Ali, um homem! A silhueta se confirmou e o velho, por nome Joabim, conhecido por um judeu, apresentou-se dando a entender de que aportaram em terras pacificadas. Tarek aproximou-se de Joabim tentando entender quais as condições do lugar, já imaginando de que forma poderia auferir ganhos quaisquer, recuperando as riquezas perdidas. Todavia, antes que pudesse dizer qualquer palavra, um séquito de trabalhadores puxando uma tropa de animais trazia os tonéis com as moedas de Tarek para sua surpresa e imensa alegria. Exultante, Tarek adiantou-se em agradecer aos homens que haviam recolhido aquelas caixas providencialmente trazidas pela força das águas. Era um homem rico e poderia agora sim fazer negócios onde se encontrava. Joabim então convidou Tarek para visitar o local. Era uma ilha aprazível por nome Ben Salem, onde os habitantes haviam escolhido um modo de vida diferente, por conta dos primeiros fundadores, que, reunidos em conselho sob as melhores disposições, usavam um livro sagrado que lhes chegara igualmente pelas marés, por certo fruto de algum náufrago ou pela força de Deus. Desde então, a Bíblia Sagrada, o livro guia dos ilhéus, era a sua constituição moral, sendo todos instados a viver em conformidade com as premissas ali configuradas. Tarek ouvia atentamente as explicações de Joabim, percebendo que, mesmo sem recursos, os bensaleninos eram pessoas felizes. Viviam em plena harmonia. Não havia roubos nem abandonados pelo caminho. Doenças existiam, porém, a solidariedade se encarregava de buscar os lenitivos e remédios providenciais. Nesse instante, Tarek, sem saber porquê, percebia uma imensa alegria lhe invadir a alma, qual jamais sentira em tempos outros. Atarefado nos negócios e premido ante as ameaças de todos os cantos, jamais tivera tempo para exercer o mandato da confiança e repousar sob a auspiciosa sombra da paz. Vendo que o jovem marejava os olhos em um misto de tristeza e descoberta, adiantou-se Joabim em tom animador. Vejo que o jovem se encanta ante o modo de vida de Ben Salem. Todavia, percebo premido ante as riquezas que amelhaste do caminho e ponderas sobre a riqueza real. Saibas que aqui somos todos igualmente felizes, vivendo em harmonia, pacificados pelos ensinos de Jesus, que nos encaminhou os códigos de uma vida feliz. Diz-me, rapaz, o que pensa sobre tudo isso? O jovem Tarek, premido ante as indagações do homem, respondeu: percebo-me em busca de quimeras, com as quais jamais haverei de me realizar. O lugar que me apresentas é muito mais do que os reinos que imaginei em meus sonhos conquistadores. Aqui há riqueza onde não há moedas e são livres os que assim podem viver. Invejo o senhor Joabim, por certo daria parte dos meus recursos para ajudá-los, se assim lhes for do agrado. Joabim sorriu, respondendo gentilmente à oferta do jovem Tarek. Suas moedas aqui não têm valor, são peso para as portas. Por certo ninguém por elas se interessará. Volves as tuas terras e use teus recursos como melhor assim lhe aprouver. Todavia, se algum dia houveres desejado viver de modo diverso ao teu, peço que abandone tudo e venha. Serás sempre muito bem recebido. Tarek, visivelmente abalado ante o que havia visto, saiu em demanda de uma embarcação improvisada que lhe foi ofertada generosamente pelos habitantes de Ben Salem, providenciando a viagem de retorno.
Ciente de que houvera tido sucesso em sua excursão de negócios, motivava-se muito mais por conquistar aquela felicidade que experimentou por minutos ao lado do amigo Joabim naquela ilha que antes lhe parecia sonho ou utopia inalcançável. Aportado em Porto Seguro, Tarek jamais foi o mesmo. Perdia-se em pensamentos como se voasse ao longe na direção de Ben Salem, reduzindo a parcas minudências o tanto de ouro amealhado em exaustivo e sofrido labor. Certa noite, munido por um exemplar da Bíblia que houvera recebido de um amigo próximo, iniciou a leitura, pousando os olhos em Mateus capítulo 6, onde assim dizia: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Tais palavras soaram como mandato à alma do jovem Tarek, que decidido elaborou planos que mudariam sua vida. No dia seguinte, chamou os funcionários e apadrinhados seus, distribuiu toda a fortuna, restando apenas o suficiente para a viagem de volta a Ben Salem, que ocorreu tão logo as últimas moedas saíram das pesadas caixas do seu volumoso tesouro. O dia estava claro, o céu em um azul sem igual. Tarek, agora desperto, viajava em direção à liberdade e à vida plena com a qual sempre sonhou. A voz inconfundível do Nazareno pode ser escutada na sintonia da tua alma. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Desapega-te de tudo que é supérfluo. Atenta para as questões reais em tua vida. Não confunda desapego com indiferença. Sabe utilizar os recursos que a divindade te confia. Liberta-te das algemas que te prendem. Corrói as correntes que te aprisionam. Alça voos mais altos e compreende que somente as conquistas espirituais se eternizam. Deixa a canção do desapego tocar na acústica da tua existência, para que a música suave possa te libertar da baixa autoestima. Liberta-te das algemas que te prendem. Corrói as correntes que te aprisionam. Alça voos mais altos e compreende que somente as conquistas espirituais se eternizam. Deixa a canção do desapego tocar na acústica da tua existência, para que a música suave
libertar da baixa autoestima. Não te prendas ao barro, alma erradia. Celere, acende a luz de esfera a esfera. Foge ao lodo abismal que anseios gera. Paga a ilusão que sofre, chora e espia. Não vale a glória efêmera do dia. O gládio do sepulcro dilacera toda flor venenosa da quimera na hástil frágil de embele fantasia. Que paixões e vilezas te não domem, despreza a sombra que escraviza o homem, avis grilhões no vale tredo e fundo. Voa além da miséria que te arrasta, porque terás bem cedo por madrasta a morte horrenda que governa o mundo. Sob nosso olhar atento, o guia do grupo começou a desempenhar suas funções de orientador, explicando: enriqueçamos nossa vida de bênçãos. A morte, meus irmãos, é simples modificação de roteiros exteriores. Preparai-vos, no entanto, a fim de atravessar-lhes os umbrais com a precisa luz. A encarnação terrestre representa curso de esclarecimento e ascensão, alegria e dor, contentamento e insatisfação, fartura e escassez constituem oportunidades de engrandecimento para a alma. Nosso problema fundamental, portanto, não é tão somente crer ou descrer. É imperioso aplicar os princípios da fé às situações difíceis da experiência humana, como quem espanca as sombras. É indispensável, desse modo, renovarmos o entendimento, elevando-nos em espírito para a imortalidade vitoriosa. Junto de vós outros, aliam-se ferramentas preciosas na edificação sublime. Chamam-se obstáculos, provas e lutas. Utilizando-as para o bem, sereis em breve senhores de oportunidades mais altas nos círculos da iluminação. Fadados ao glorioso destino de cooperadores do Eterno, urge compreenderdes a importância de viver na crosta da terra, como é importante para o aprendiz a justa apreciação da escola que o prepara e edifica. Para isso, meus amigos, auxiliemo-nos uns aos outros, procuremos a verdade e o bem, atendendo às exigências do amor cristão. Se essa atitude pessoal de transformação para o entendimento e aplicação do Cristo, é impossível aguardar mundos melhores, paisagens felizes ou venturas sem fim. Nesse momento, o orientador interrompeu-se. Finalizar a prelação? Não sabíamos ao certo. Parecia disposto a retomar o fio das formosas definições, quando se adiantou um cavalheiro da pequena assembleia de companheiros encarnados. Meu mestre, que me diz dos bens que me surrupiaram? O furto de que fui vítima representa muitíssimo para mim. Não devo esquecer o futuro. Os advogados de meus parentes parecem ganhar a causa. Devo esperar algum socorro? Espantado,
reparei que o benfeitor espiritual não reagiu. Assumiu paternal expressão no semblante calmo e no mesmo dispasão de voz comentou: no assunto, meu amigo, creio mais oportuno sua invocação à polícia. Procure a seção de perdas e danos. Logo após, rogou a bênção de Jesus para todos e, retirando-se da organização mediúnica, tornou ao nosso meio. Sob forte assombro, referi-me à incompreensão do grupo que visitávamos. O generoso orientador, porém, distante de qualquer desapontamento, observou: não nos aflijamos. Conheço este irmão desde muito. Há 2.800 anos, aproximadamente, era ele membro de uma associação de ensinos secretos nas vizinhanças do Templo de Zeus, em Olímpia, enquanto eu, por minha vez, exercia as funções de humilde instrutor espiritual. Na primeira vez em que me materializei no círculo de estudos de que ele se encontrara, explanando a simbologia dos mistérios órficos de maneira a adaptá-los à luz divina, levantou-se na assembleia e pediu-me socorro para encontrar algumas joias perdidas. Oh, aduziu sarcástico, há quase 3 milênios? E este homem ainda é o mesmo caçador de arranjos materiais? O guia tocou-me no ombro paternalmente e acrescentou compassivo: nada demais, meu caro. Continuemos trabalhando em benefício de todos. 28 séculos são a conta de meu pobre concurso. Trata-se de equação que nós mesmos podemos fazer. Há quantos milênios, porém, Jesus nos auxilia e tudo faz em nosso favor, malgrado a nossa impermeabilidade e resistência. Afagou-me a cabeça e concluiu interrogando: não acha? Fiz por minha vez um sorriso amarelo e calei-me. A cobrança é um problema realmente aflitivo, à maneira de nuvem eclipsando a beleza e o brilho do serviço cristão. É imperioso anotar, porém, que não somente o dinheiro vem a ser o objeto disputado nos processos de retribuição na lavoura do espírito. Há quem exija dos outros variadas formas de pagamento, reclamando pesados impostos de reconhecimento, de apreço afetivo, de considerações sociais. Apregou-se então a caridade como quem abraça um negócio qualquer, em que a velha filosofia do dou para que me deis constitua a mola viva de toda e qualquer manifestação. Contudo, ao sol do Evangelho, se efetivamente nos propomos alcançar a comunhão com Jesus, o desinteresse pessoal deve representar o selo de nossa boa vontade e a garantia de nossa fé. Não importa que os outros te menoscabem as ações com evidente desrespeito ao teu modo de atuar ou de ser. Vale o amor com que te empenhas ao dever retamente cumprido, de vez que todas as possibilidades da vida pertencem originariamente a Deus. A criatura que ao bem se consagra, sem a preocupação de evocar para si a autoria dos pensamentos enobrecidos das obras edificantes, recebe do alto infinita capacidade de estender esse mesmo bem.
Recorda que o charco de hoje, se ajudado, pode ser amanhã o campo bendito para a colheita farta. E não te esqueças de que o fruto agora verde, se respeitado, pode ser depois o reconforto de tua mesa. Jesus não estabeleceu qualquer mercado para a distribuição dos dons divinos. Afeiçoemo-nos, pois, a Ele que tudo deu de si, sem pensar em si, confiando-se à suprema renúncia, a benefício de todos e longe das prisões forjadas pelos tributos terrestres. Nossas almas ascenderão em voos sempre mais altos e sempre mais livres, no rumo certo da gloriosa imortalidade. Já chorou tanto a noite passada, fez tantos planos que agora são nada, tantas promessas que foram quebradas, tudo acabado por uma palavra. Deixa ir, se voltar é porque era seu, mas se não, nunca te mereceu. Sempre dói na hora do adeus, mas amanhã passa. Deixa ir, se voltar é porque era seu, mas se não, nunca te mereceu. Sempre dói na hora do adeus, mas amanhã passa e o sol vai nascer. Oh, 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 oh. Mas amanhã passa e o sol vai nascer. Oh, 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 oh. Mas amanhã passa e o sol vai nascer. Já chorou tanto a noite passada, fez tantos planos que agora são nada, tantas promessas que foram quebradas, tudo acabado por uma palavra. Deixa ir, se voltar é porque era seu, mas se não, nunca te mereceu. Sempre dói na hora do adeus, mas amanhã passa. Deixa ir, se voltar é porque era seu, mas se não voltar, nunca te mereceu. Sempre dói na hora do adeus, mas amanhã passa e o sol vai nascer. Oh, 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 oh. Mas amanhã passa e o sol vai nascer. Oh, 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 oh. Mas amanhã passa e o sol vai nascer. Não te esqueças do tempo e auxilia agora. Lembremo-nos de quantos carregam para o túmulo a dor da frustração diante do bem que não conseguiram realizar. Vemo-los todos os dias além do sepulcro, à maneira de loucos, suplicando debalde o retrocesso das horas. Aflitos e desvairados, em muitas ocasiões, recolhem dos próprios lares a herança do egoísmo e das trevas, a se lhe derramarem no próprio seio em forma de maldição no verbo dos filhos insatisfeitos ou dos parentes ingratos que lhes criticam as atitudes. Contemplam, ensandecidos de angústia, as propriedades que se lhes afiguravam domínio próprio e exclusivo, rolando nas mãos alheias, muita vez pervertidas em suas mais nobres finalidades. Buscam inutilmente o livro de cheques,
ou o cofre amoedado de que não mais se utilizarão, vomitando pragas e injúrias. E comumente apenas recebem espanto e azedume dos laços afetivos a que desejariam confiar as próprias mágoas, através dos petitórios inquietantes de socorro e de paz. Pensa nessas multidões de companheiros nossos que lamentam na sombra os delitos da própria omissão no bem, e não ouvides semear o amor e a luz, enquanto a bênção do corpo físico te outorga a oportunidade de fazer e o direito de dar. Não acumules talentos desnecessários, embora seja nosso dever caminhar com a previdência em todos os passos do roteiro que a sabedoria divina nos assinala. Quanto se te faça possível, distribui com os outros as vantagens da própria senda, espalhando pão e consolo, agasalho e alegria, reconforto e esperança, pois em verdade, diante da vida imperecível, em que todos os patrimônios pertencem a Deus, somente possuímos aquilo que damos, de vez que o reconhecimento e a simpatia são valores que traças e vermes jamais consomem. Enquanto é hoje na terra, para o teu coração, auxilia e ampara sempre aos semelhantes, porque amanhã chegará inevitavelmente o teu dia de tudo restituir a quem tudo te deu. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 12. Quanto mais tiveres posses sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerás para ser feliz. De certo que a independência não quer dizer impassibilidade à frente da vida. É razoável que possua reservas amoedadas, mas é importante se mantenham colocadas ao serviço do amparo e do progresso comunitários. Que te exornes com lauréis terrenos, entretanto, mobilizando-os em auxílio dos semelhantes. Que entesoures cultura, todavia, utilizando-lhe as possibilidades em benefício do próximo. Que disponhas de autoridade, contudo, manejando-a na administração da bondade e da justiça. Que conserves pertences diversos para conforto e apresentação individuais, doando, porém, o supérfluo no socorro aos que sofrem na retaguarda. Que contes com legiões de amigos, mas buscando motivá-los para as obras da beneficência e da educação. Quanto mais retivermos do que somos e temos em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que, quanto mais dermos do que somos e temos em apoio dos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Senhor, concedei-me a coragem do desapego, que eu não me prenda a coisas e números, mas que saiba colocar na mesa da partilha os dons e os bens que concedestes a mim. Revigora-me, Senhor, o coração, para que eu seja sensível, sagaz e gentil para a escuta do outro, e que, sensível sendo, saiba se traduzir em gestos e ações verdadeiras. Purificai minha alma para a piedade e o temor,
para que ela seja pura e simples, pronta a estender a mão, acolher e reerguer o irmão, resoluta em ser amparo fraterno e solidário para os enfraquecidos. Senhor, que eu seja desapegada dos bens materiais e apegada apenas ao teu amor e à tua misericórdia. Que eu me firme na tua palavra e no teu chamamento, para ser uma nova criatura e construir caminhos para que minha vida seja uma vida plena e feliz. Que assim seja. Eu encerro ciclos em paz, sem guerra interna, sem jamais. O que terminou foi lição, agora sigo em nova direção. Não levo mágoas comigo, nem culpas, nem castigos. Meu coração escolhe leveza, minha alma escolhe clareza. Solto o que precisa ir, poder vir. Cada fim traz um começo e um recomeço. Eu respeito o que se fechou e honro tudo que passou. Nada foi em vão, eu sei, tudo me fez quem sou. Hoje encerrar também é amar e me permitir descansar. Meu peito encontra paz e se refaz. Eu encerro com amor e sigo livre da dor. Eu encerro ciclos em paz, sem guerra interna, sem jamais. O que terminou foi lição, agora sigo em nova direção. Não levo mágoas comigo, nem culpas, nem castigos. Meu coração escolhe leveza, minha alma escolhe clareza. Solto o que precisa